irmãos, eu vos saúdo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Desde já agradeço a Deus, primeiramente, por esta oportunidade de poder estar compartilhando juntamente com os irmãos a leitura diária da Escola Bíblica Dominical, juntamente com os irmãos e os inscritos deste canal. Também agradeço ao nosso irmão Edgar Melo por ter nos dado tal confiança de fazermos a leitura diária desta terça-feira. E nós temos como tema esta terça-feira o trabalho que vence a resistência. E a leitura bíblica no capítulo 4, verso 6 de Neemias, que diz a seguinte expressão: assim, edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Quando fazemos esta leitura, lemos este versículo, nós vemos que não existe um homem, existe um povo. Fica claro que ninguém, em qualquer trabalho, ele consegue fazer sozinho. Principalmente na obra de Deus. Ninguém trabalha sozinho. Professor da escola dominical precisa de aluno. Dirigente de escola dominical precisa de professor, de secretária. Assim como dirigente de campanha, presbítero, pastor, precisa-se de povo. E que povo é esse? Um povo com o seu coração inclinado a trabalhar. E quando este povo está com o coração inclinado a trabalhar, as coisas dão certo, as coisas andam. O trabalho começa a evoluir, a andar, quando o povo está com o seu coração inclinado a trabalhar. Neemias tinha um povo junto com ele. E este povo que estava junto com ele estava com o seu coração inclinado a trabalhar. Então as coisas dão certo quando o nosso coração está inclinado a trabalhar. Não há resistência que venha nos abater, nos parar e fazer a gente desistir nesta caminhada e nesse trabalho que nos foi proposto pelo nosso Deus. Porque o nosso coração está inclinado a trabalhar. Quando fazemos esta leitura ou observamos o livro de Neemias, nós observamos uma história, pois é um livro histórico. E nós vemos Deus se revelando através da história de Israel e através da história de todas as nações. É o que chamamos de revelação geral de Deus. E a revelação geral de Deus dá-se em 3 etapas. Primeiro, Deus se revela através da natureza, conforme o apóstolo Paulo nos traz aos Romanos. Deus se revelando através das coisas visíveis, através da natureza daquilo que ele fez. Ele mostra a sua divindade, de que ele é divino, de que ele é criador. É impossível que um homem olhe para o sol, para a lua, para as estrelas, para as constelações, para o mar, sinta o vento e diga que não existe um Criador de todas estas coisas. A natureza está a assinatura de Deus, dizendo: foi eu que fiz, foi eu que criei, foi eu que modelei. Então, independente de raça, tribo, nação, etnia, cor, povos, é impossível que ele não olhe, que ele olhe para o céu e diga que Deus não existe. Pois a mão de Deus está na natureza. Quando olhamos para a natureza, vemos que existe um arquiteto que criou todas estas coisas. Mas Deus também se revela através da consciência. Independente do povo, da nação,
ele tem uma consciência e ele tem um senso moral que foi posto por Deus. Quando Deus criou o homem, ele colocou no homem o senso moral, de forma que os gentios, mesmo não tendo a lei de Deus, ele tinha um senso moral, a lei que Deus tinha colocado em seu coração, pois ele sabe o que é certo e o que é errado, o que deve fazer e o que não deve fazer, porque Deus escreveu a lei em seu coração. O senso moral de Deus está nele. Então ele faz o que é certo, o que é errado, se ele quiser. Mas Deus também se revela através da história. É impossível não observarmos a história e dizer que Deus não existe. Deus está na direção da história. A história da raça humana está na mão dele. A história dos povos, das nações, está na mão dele. Quando nós observamos a história, nós vemos Deus se revelando através da história. E principalmente através da história do povo de Israel. Israel é cativo por volta de 722 pelo Assírio, o reinado do norte. Mas em 586 vêm os babilônicos e dominam o reinado do sul. A tribo de Judá e de Benjamim é levado pelos babilônicos cativo. Mas é interessante, ao observarmos a história, vem os persas, por volta de 458, e domina a nação mais poderosa de sua época, que eram os babilônicos. Não houve nação maior do que a Babilônia. Mas Deus, que é dono da história, pega os persas, que é uma nação menor, e diz, olha, você vai dominar o maior. E por volta de 333 vêm os gregos. Os gregos eram uma nação bem menor do que os persas. Os persas eram guerreiros, lutadores, homens conhecidos na história como verdadeiros guerreiros. Mas ele perde para os gregos. Deus permite que uma nação menor subjugue os persas. Por volta de 66, vem os romanos e começa a dominar Israel. A gente vê de forma gradativa Deus se revelando através da história. Daniel tem sua visão da estátua. É interessante que na estátua representava o reinado babilônico, o reinado persa, o reinado grego e o reinado romano. Mas vem de lá de cima uma pedra que é jogado por uma mão, como se fosse uma mão de um homem. Esta pedra, ela pega no pé da estátua. Aí cai babilônico, cai grego, cai persa, cai romano. Esta pedra era Cristo, mostrando que quem está na direção da história dos babilônicos, dos gregos, dos persas, dos romanos, de Israel, é Deus. É impossível não dizermos que Deus não se revela através da história. Deus está impregnado através da história. Nós conseguimos ver Deus através da história. Glória ao nome do Senhor Jesus. Acontece em Israel na década de 70 depois de Cristo, mais uma vez, Israel é expulso de Jerusalém. Israel passa mais de 1.800 anos longe da sua cidade natal. E só por volta de 1948, em 14 de maio, que Israel volta à sua cidade natal e é considerada uma nação. Como é que um povo pequeno como este, ele passa 1.800 anos passando por várias nações,
por vários países e depois de 1800 anos, ele volta à sua cidade natal em 14 de maio de 1948. E ele volta como uma nação. É impossível não vermos Deus através da história do povo. Deus se revela através da história. Jesus é aquele que está na direção de toda a história. Mesmo que seja um copeiro, mesmo que seja um homem simples, humilde, da tribo de Benjamim, a menor que existe, ou da tribo de Manassés, mesmo que seja um drogado, mesmo que seja uma prostituta, mesmo que seja alguém que não tenha valor diante da sociedade, ele diz, eu pego ele e coloco ele na história. Porque a história é minha. Sou eu que mando, sou eu que faço, sou eu que tiro, sou eu que boto, sou eu que levanto o rei, estabeleço o rei, sou eu que dou a vida, sou eu que tiro a vida, sou eu que estou na direção de todas as coisas. E para levantar Israel, ele escolhe um copeiro, ele não escolhe um homem que fosse construtor, ele não escolhe um arquiteto, ele não escolhe um engenheiro, ele coloca no coração de um homem simples, que era apenas um copeiro, ele coloca no coração daquele homem a vontade de trabalhar. E juntamente com ele um povo com o seu coração inclinado. E aquele que está com o seu coração inclinado, nada irá deter. O inimigo vai se levantar, vai querer derrubar, vai querer colocar barreiras, vai querer que pare no caminho. Mas tem uma coisa, nós estaremos de pé, iremos vencer toda e qualquer resistência do inimigo, porque o Deus de Israel, ele colocou em nosso coração a vontade de trabalhar e de fazer a obra dele. Que continuemos com o nosso coração inclinado à causa de Deus, porque aquele que está com o seu coração inclinado à causa de Deus, ele não irá se abater. Sai da frente resistência, porque iremos derrubar qualquer resistência, porque em nosso coração Deus propôs, Deus colocou em nosso coração a vontade de se inclinar ao seu trabalho, à sua obra e à sua causa. Que Deus continue nos abençoando em nome do Senhor Jesus.